Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Nessa semana nós iremos conversar sobre cursos de engenharia na Unipar, Universidade Paranaense. Por isso, nada mais justo do que conversarmos com a doutora Giane Colauto, ela que é diretora do Instituto de Ciências Exatas, Agrárias e Tecnológicas da Unipar, professora do mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura e também pesquisadora do Laboratório de Biologia Molecular. Professora, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua agenda, pelo seu espaço de tempo, para a gente poder trocar algumas figurinhas sobre essa temática importante, sobre a questão das engenharias no Brasil. Muito bem-vinda ao nosso espaço. Muito obrigada. Quando falamos, professora, de engenheiro, de engenharia no Brasil, já vem no senso comum aquela imagem, né? É aquele senhor com um capacete no meio da obra. Essa imagem é muito pequena para falar de engenharia. O que seria engenharia? Muito obrigada pelo convite. De fato, a engenharia é muito vasta. É um campo do conhecimento muito amplo. Então, a gente imaginar que é um senhor de capacete, apesar desse ser o senso comum, a engenharia vai muito além. E esse senso comum, ele está muito pautado no conhecimento que a gente tem de construir a nossa casa. Então, a gente vai construir a casa, a gente contrata um engenheiro civil, o engenheiro civil vai lá, faz uma série de cálculos, entrega um projeto para você, acompanha a obra. Então, por isso é esse senso, né? Mas quando a gente que compra... é totalmente reduzido, né? É totalmente reduzido, exatamente. Quando a gente compra um carro, existem milhares de engenheiros atrás da tecnologia de um carro, atrás da construção de um carro. Quando a gente compra um computador, existem milhares de engenheiros por trás daquilo, né? Quando a gente acende a luz da nossa casa, existe o trabalho de inúmeros engenheiros, né, que trabalham nessa área. Quando nós compramos um celular, ou seja, todas as coisas, né? O engenheiro é um construtor de inúmeros, desde uma casa até um celular, até uma lâmpada. Então, sempre que existe, que você compra um bem, desde um saquinho de leite no supermercado, né, até a lata de tinta que você vai pintar a sua casa, você pode saber que qualquer bem que você vai comprar, existem inúmeros engenheiros, né? Você coloca o combustível no carro, pode saber que existem inúmeros engenheiros trabalhando para que esse combustível chegue até a bomba de gasolina ou a bomba de álcool. Esse né? mundo construído que nós temos, tecnológico, moderno, se deve então a esse substrato de engenharia que possibilita este mundo. Exato, você resumiu muito bem. Todos os nossos bens, né, a gente imagina que o engenheiro é uma pessoa de capacete, mas muitas vezes o trabalho dele é na frente de um computador, ou é na frente de uma prancheta, né? Nós temos inúmeras áreas na engenharia. Só para citar algumas, porque dentro da engenharia todo dia é aberta uma fronteira nova, né, de conhecimento. Nós temos a engenharia de alimentos, que inclusive é a minha área, né, que trabalha toda a industrialização de alimentos. Então, toda a industrialização de alimentos, toda essa revolução de alimentos industrializados passa pelo engenheiro de alimentos. Quando a gente pensa nessas grandes empresas de alimentos, Nestlé, Sadia, ou até mesmo uma pequena empresa de alimentos, ali tem um ou centenas de engenheiros de alimentos, dependendo do tamanho da indústria. A engenharia química, né, ela trabalha os processos químicos, desde a definição da melhor combinação de combustível que vai queimar no seu carro de forma mais eficiente, até qual a melhor combinação de plásticos para se fazer uma embalagem, né? Quando a gente olha todos esses materiais aqui no estúdio, né? Tem engenheiro em todos eles, né? O engenheiro químico, o engenheiro mecânico, todas essas, a construção mecânica, né?
Então você vê aqui, né, todos esses acessórios, eles passam pela mão de um designer e passam pela mão de um engenheiro mecânico. A engenharia elétrica, né, os engenheiros eletricistas, eles trabalham toda a concepção de produção, geração, transporte, transferência da energia elétrica, né? O que seria do nosso mundo sem a energia elétrica, né? O engenheiro de software, né? Engenheiro de computação, dentro da área de informática, de sistemas de informação, a gente tem várias engenharias. As mais conhecidas são a engenharia de software e a engenharia de computação. A engenharia de computação trabalha na definição, construção e design de computadores. E a engenharia de software no design de softwares. Então, quando você processa uma imagem, quando você... Aí as aplicações são inúmeras. E isso, eu estou falando aqui de engenharia, em nenhum momento eu falei da engenharia civil. Sim. É para você ver esse mundo multifacetado que são as engenharias. Abertura de leque, né, que nós podemos abarcar a partir disso, né? Exatamente. A própria engenharia de software saiu agora, acho que foi ontem que passou que passou no Globo News, um moleque, né, que desenvolveu um software no celular para você encontrar um táxi. Então, nas grandes cidades, em São Paulo, você entra no teu celular, você só diz aonde você está, o próprio GPS do celular já te identifica naquela posição e você clica um botãozinho chamar táxi. Ele rastreia os táxis mais próximos e em questão de 1, 2 minutos você tem um táxi na tua... Esse pequeno software simples, ele conseguiu, esse menino, ele conseguiu construir um negócio de 8 bilhões de reais. Com essa ideia que ele teve com de essa construir ideia esse software. de construir um software para chamar táxi. Porque isso foi para São Paulo, mas ele expandiu isso para Nova York, para Paris, para as grandes cidades onde a locomoção, onde encontrar um táxi é muito, muito difícil, né? Imagina, você está lá em Beijing, você está em Buenos Aires, então... E ele não expandiu para todo mundo ainda, né? Tem muito que expandir. 8 bilhões em questão de 3 anos, ele construiu um negócio de 8 bilhões. Isso mostra o potencial de ser um engenheiro nesse mundo moderno. Além do potencial econômico, questão também da possibilidade de facilitar a nossa vida de locomoção, de tempo, de acabar com o estresse também. Exatamente. O engenheiro, ele trabalha a construção. Então, eu lembro muito de uma frase de um advogado. Eu estava com um problema, eu fui procurar um advogado, ele perguntou o que eu fazia. Eu disse assim, eu sou engenheira. Ele disse assim, nossa, engenheiro é a profissão da felicidade. Eu disse, mas por que você acha isso? Olha, quando que você procura um advogado? Ou quando alguém morreu, ou quando você está se separando. Quando há problemas, né? Quando há problema. Quando que você procura um médico? Quando você está doente? Quando que você procura um arquiteto, um engenheiro? Quando você tem dinheiro, você quer construir, você está feliz. Bom, né? Tem verdades, então, né? olhando por essa lógica, por esse ponto de vista, de fato, o engenheiro trabalha com a construção. E é muito gratificante, porque você trabalha muito, então o engenheiro é, antes de mais nada, um trabalhador, né? Alguém que trabalha muito. E no final de todo esse processo, você vê o resultado do teu trabalho. Isso é muito concreto. Exatamente, prático, concreto. Então isso é muito gratificante, né? Você, por exemplo, um engenheiro que trabalha lá na Petrobras, né? Ele participa de uma série de pesquisas, de definições, de processos que vão
que vai resultar a gasolina e todos os produtos derivados. Então, cada vez que ele passa na frente de um posto de gasolina, ele sabe que tem um pedacinho do trabalho dele que construiu aquele produto, né? Quando você trabalha numa indústria, quando você passa pelas prateleiras do supermercado, você sabe o que tem por trás daquilo, você sabe o que tem por trás daquele produto, então você se sente de alguma forma gratificado. É também uma forma de gratificação do teu trabalho, né? Senhora, nós vamos para um intervalo, depois a gente volta comentando um pouquinho mais desse conceito da função do engenheiro e de sua atualização no mundo presente hoje do Brasil e também da Unipar. Professora, no Brasil é possível fazer um raio-x de como estão os cursos de engenharia? Há um número interessante, um número grande, há defasagem de formação de engenheiros? Há uma defasagem muito grande. Nós temos uma defasagem, não são de anos, são de décadas, né? Por exemplo, na década de 80, você ser engenheiro no Brasil era o pior negócio do mundo. É mesmo? Porque desvalorizado? Não tinha o que fazer. Campo de atuação. Não tinha campo de atuação. Na década de 80 e até na década de 90, uma parte da década de 90, o Brasil estagnou o seu crescimento na área de engenharia, né? Tanto a abertura de estradas, a conservação de estradas, a construção de casas, né? A gente tem aí a gente fala um boom imobiliário. O boom imobiliário se deve, na verdade, por uma estagnação da área de construção civil durante mais de 10 anos, né? E isso ocorreu em todas as áreas da engenharia. Então, não se construíam mais hidrelétricas, não se construíam novas indústrias, não se expandiu a área de construção de prédios, de casas, de estradas. O Brasil paralisou. Então, se você se formasse em 1985, você era um engenheiro, mas você não tinha o que fazer, você era um belo desempregado. Então, o que acontecia... Aí não era a profissão da felicidade neste momento. Não era a profissão da felicidade, era a profissão da tristeza. Então, o que acontecia? Você continuava os seus estudos, você ia fazer um mestrado, um doutorado, ou então você ia abrir o teu próprio negócio. Então, a gente tinha muitos engenheiros que abriam floriculturas, abriam sorveterias, restaurantes, porque a área de engenharia economicamente não tinha o que se fazer. Então isso gerou no Brasil não só uma defasagem de desenvolvimento, de construção, né, como uma defasagem de formação de engenheiros. Então, quando nós comparamos o número de engenheiros formados no Brasil com outros países vizinhos, aqui, por exemplo, com a Argentina, que é um país menor, forma mais engenheiros do que todo o Brasil. O Chile, que tem uma população bem menor que o Brasil, forma mais do que o dobro de engenheiros do que o Brasil. Mais do que o dobro? Mais do que o dobro. Então, e se a gente vai comparar com outros países do mundo, por exemplo, com a Coreia do Sul? A Coreia do Sul forma 20 vezes o número de engenheiros do Brasil. E isso que a Coreia do Sul é desse tamanho, né? Então, de fato, a gente passou por uma fase no Brasil que a gente teve uma estagnação da área de engenharia, tanto da área de desenvolvimento e de construção do país, quanto da formação de recursos humanos para atender essa demanda. Hoje o Brasil, eu acho que acordou um pouco para isso, porque o que acontece hoje com a nossa indústria nacional? Ela é uma indústria que está sendo, digamos assim, abarcada, né, pelos chineses, ela está sendo engolida pelo resto do mundo, né? Então nos falta investimento, nos falta tecnologia, nos falta conhecimento, nos falta engenheiros. E isso nos cutuca para a gente tomar posição. Exatamente. Hoje nós temos que reconstruir o país, né? A gente está chegando aí com grandes eventos mundiais,
nós não temos aeroportos, nós não temos estradas, nós não temos portos. O custo de produzir no Brasil é imenso, não só por causa da carga tributária, mas também o custo de pedágios, o custo das estradas, o custo de toda essa infraestrutura que nós temos, toda essa defasagem de infraestrutura que nós temos. Então, eu diria hoje que produzir alguma coisa no Brasil hoje é um desafio imenso, né? São pessoas muito que têm muita fibra moral, que é brasileiro, até, não que é desiste brasileiro, jamais, né? exatamente, tem essa fibra moral de dizer, não, eu vou manter a minha indústria aqui, eu vou continuar aqui. Porque além desse custo, que é um custo inerente, né, um custo que nós temos no Brasil, nós temos o custo de mão de obra. Nós temos hoje uma mão de obra com baixa qualificação e nós temos um número muito pequeno de engenheiros para desenvolver toda essa construção que nós precisamos. E os alunos perceberam também isso, né? Hoje um engenheiro sai recém-formado ganhando inicialmente R$10.000. Recém-formado. Recém-formado. Então, para você ter uma noção da procura do mercado de trabalho. Da escassez de mão de obra qualificada. Exatamente. Então, os alunos também perceberam isso e estão buscando os cursos de engenharia. Para a felicidade de todos nós, para a felicidade do Brasil. Sim, né? Isso é um bom sinal. Esse é um excelente sinal. Né? Então, o mês passado saiu uma pesquisa que, pela primeira vez na história, né, dizer assim, na história do país, né, nunca na história desse país, na história desse país, o número de alunos de engenharia ultrapassou o número de alunos de direito. Então, isso mostra que o Brasil acordou que ele não pode só legislar, ele tem que construir. Ele tem que construir um país, ele tem que construir coisas, estradas, portos, aeroportos, novos alimentos, novas tintas, novos plásticos. Precisamos de mais energia limpa, precisamos de biocombustíveis, precisamos de mais software, precisamos de mais computador. Né? Então, se a gente for olhar para o futuro, hoje não se fala mais no computador pessoal, não se fala mais no tablet, né? Se fala o computador que a gente vai vestir. Sim. Né? Então, olha, o computador que eu vou ter acoplado no relógio, óculos, no óculos, na roupa, que vai regular a temperatura do corpo, que vai um botãozinho no meu óculos, que vai me dar todas as informações do Google, do Wikipédia, e se fala na comunicação, ou seja, eu estou falando português aqui e a pessoa está do outro lado ouvindo inglês, ou mandarim, ou grego, ou qualquer outra língua, né? Você ter um tradutor simultâneo de voz. Então, se nós olhamos para a nossa realidade hoje e para a realidade que nos espera daqui a 15, 20, 30 anos, o Brasil precisa urgentemente formar engenheiros de qualidade, porque senão o Brasil vai ser comprado por outras nações. Né? Então, está lá a Coreia do Sul gerando carros de alta tecnologia a um custo muito barato. E a nossa indústria nacional gera carros de baixa tecnologia a um custo muito alto. Então, nós temos, é claro, vários desafios legais, mas nós temos desafios tecnológicos imensos para serem vencidos, para serem... Né? E nessa situação, claro que a Unipar também está antenada, está preocupada, está ligada à situação e vai possibilitar também para a gente, para a região, a quantidade de cursos de engenharias também, que é o tema do próximo bloco. Professora, no primeiro bloco nós falamos um pouquinho desse perfil do engenheiro, no segundo, do seu momento hoje no Brasil, dessa defasagem de formação, mas também de um grande campo de atuação que nós temos. E agora, a Unipar, como ela fica nessa situação? O que ela pode oferecer para Umuarama e região? A Unipar é um motor,
do desenvolvimento, né? Então... Ela é como uma engenheira de construção de cidades, né? Exatamente. Ela é uma engenheira de construção de conhecimento. Então, a Unipar ela tem um desafio imenso, mas também uma oportunidade muito grande, né? Uma oportunidade no sentido de oferecer para a região, para as regiões onde a universidade se encontra, é esse conhecimento, a oportunidade de você ser um engenheiro e daqui a 4, 5 anos você está construindo a sua casa, comprando seu carro, né? Ou então continuando seus estudos, ou até mesmo está na NASA ajudando a desenvolver o combustível para um foguete. Aí as possibilidades são ilimitadas. Então, a Unipar está, claro, antenada nessa mudança, né, de necessidade da sociedade, de necessidade do Brasil. Faz 5 anos que nós lançamos a Engenharia Civil, foi o primeiro curso de engenharia da Unipar. Hoje nós temos já Engenharia Civil em outras unidades também, em Cascavel, em Francisco Beltrão. É um curso que tem um expressivo número de alunos, né? Os alunos é uma molecada muito que quer estudar, então é um perfil muito bacana de aluno, é um aluno que entra com muito vigor, com muita vontade de ser engenheiro, de construir, de fazer coisas. Nós temos também a engenharia agronômica, que também é uma área de produção de alimentos, e aí quando a gente fala do Brasil como celeiro do mundo, o Brasil continua sendo celeiro do mundo, né? Ele continua produzindo e exportando muito alimento. Então a área de agronomia é uma área que cresce a números assim. Nenhuma área no Brasil cresce tanto quanto a produção de alimentos, nenhuma área cresce tanto quanto a área de agronomia, né? E também nós temos alunos fantásticos, assim, um perfil de aluno muito vinculado à terra, à produção de alimentos. Isso é uma coisa muito bacana porque mostra a vocação do aluno, né? Ele está vocacionado para ser um agrônomo, então isso é muito bacana. E para os próximos anos a gente está planejando em ampliar essas engenharias, né? Então nós estamos fazendo uma programação para ampliar talvez para engenharia mecânica, né, que é um curso também que cresce muito, que tem uma demanda de profissionais muito grande, que toda a área de indústria metal mecânica, de veículos, aviões, é uma área que demanda muito engenheiro mecânico. Aí a gente fala assim, bom, mas o que o engenheiro mecânico vai fazer aqui, né? O que o engenheiro mecânico vai fazer aqui? Ele vai abrir uma mecânica de automóveis? A ideia é essa, né, pessoal? Não, ele não vai abrir uma oficina mecânica, não. Toda a indústria, né, qualquer indústria de alimentos, uma indústria de ônibus, uma empresa de ônibus, né, ele precisa de engenheiros mecânicos que cuidam da manutenção mecânica dos equipamentos. Então, qualquer indústria aqui de alimentos, por exemplo, a gente vê aqui a Lático, por exemplo, ela precisa de engenheiro mecânico que vai cuidar da manutenção dos equipamentos, né? Aqui em Toledo, a gente tem um polo metal mecânico de construção de equipamentos, né, de construção de turbinas. Então, a gente tem a gente não vê isso, né? A gente passa na frente de uma indústria, mas a gente não vê todas as personalidades, a gente não vê todo o conhecimento das pessoas que trabalham naquela região, né? naquela empresa. Mas quando a gente passa por todas essas indústrias, a gente tem ali dentro engenheiros mecânicos, engenheiros civis, químicos, trabalhando. Então, a universidade sabe dessa necessidade da região, né? Quando a gente olha para as usinas, né, as usinas são um polo de trabalho para todos os engenheiros. Desde o engenheiro
agrônomo, engenheiro químico, engenheiro mecânico, engenheiro civil. Todas as usinas têm necessidade de contratação, né? As cooperativas, a gente tem aqui a Coamo, tem várias cooperativas, né? A Cocamar, todas elas contratam não um engenheiro, elas contratam 100, 200, 500 engenheiros, né? Então a necessidade de engenheiros é muito grande. Então a gente tem sim na região uma oferta de trabalho para todos esses engenheiros. Não é que a Unipar está gerando né, mão de obra sem demanda. A gente tem uma demanda imensa. E a demanda da própria universidade. Né? Hoje nós temos uma demanda imensa de docentes na área de engenharia e nós temos uma disponibilidade muito pequena de professores, né? Porque os engenheiros se formam e vão para o mercado de trabalho e não continuam, não vão fazer o seu mestrado, doutorado, então poucas pessoas que têm essa vocação, né? São vocacionados para a docência. Então a gente está ampliando tanto a área de mecânica, área de química, área de alimentos, área de software, que é uma área... Que hoje independe de região, né? O mundo todo tem que estar mergulhado nessa linguagem. Tem que estar mergulhado nessa linguagem e que, a gente fala assim, bom, mas um engenheiro de software, né? Eu falei aqui do exemplo do software, né, para procurar um táxi. O Moarama não é uma cidade tão grande, não vai ter essa demanda, né? Mas vamos pensar o seguinte, cada vez que se abre uma empresa, cada vez que se abre, a gente tem aí as usinas de álcool, né? Uma usina de álcool, ela tem inúmeros equipamentos. Esses equipamentos, eles não são operados mais por pessoas, eles são operados por sistemas de computadores, sistemas computacionais. Então, tem lá uma sequência de válvulas, por exemplo, que vai deixar o caldo de cana passar por essa tubulação e entrar num fermentador para produzir o álcool, vamos supor. Essas válvulas, elas são abertas com um clique na tela de um computador. Não é mais uma pessoa que vai lá abrir essa válvula, né? Essa válvula é aberta com um clique no computador. Mas tem que ter um engenheiro que vai construir esse software, que vai construir essa programação para que essa válvula possa abrir para que esse software possa abrir essa válvula. Ganha-se tempo, qualidade, intensidade, controle. Exatamente. Normalmente, essas válvulas ficam em áreas muito insalubres. É muito úmido, é muito quente, ou tem muito pó. Não dá para mandar uma pessoa lá. Antigamente, se mandava a pessoa. Aí ela trabalhava 10 anos nesse ambiente e ou morria ou era aposentada por invalidez. Né? Então, hoje, a gente tem recursos para também melhorar a qualidade do próprio trabalhador. Né? E talvez essa seja a grande sacada das engenharias, né? É o fato de melhorar a qualidade de vida. Exatamente. É melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a gente tem que inventar, sabe o que, professora? Os engenheiros, um dispositivo para a gente aumentar o tempo. Porque o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. O tempo passa muito rápido, tem que pensar, talvez revisar um pouco a engenharia do tempo. Mas muito obrigado pela sua presença entre a gente. Acho que trouxe algumas luzes para a gente pensar. Eu, pessoalmente, fiquei muito interessado nessa ideia de que o Brasil tem um mundo a ser construído ali pela frente. Exato. E que os engenheiros vão assumir essa postura de estar à frente dessa busca de construção. Construtores. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. E obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.